Muitas pessoas caem no erro de perguntar se o signo delas é compatível com o de outra pessoa, mas a resposta não é assim tão simples para quem realmente estuda astrologia. E neste vídeo eu vou explicar o porquê. Responder à pergunta de o meu signo é compatível com o desta pessoa é muito mais complexo do que parece. Em primeiro lugar, porque não podemos fazer uma análise de compatibilidades usando apenas o signo solar. E em segundo lugar, porque vai depender sempre da maturidade emocional de cada pessoa e do seu crescimento e do quanto essa pessoa se esforça para melhorar a sua relação. No entanto, é possível fazer sim uma análise mais detalhada da compatibilidade entre duas pessoas usando a astrologia, seja elas relações familiares, amorosas, amizades ou relações de trabalho. Mas clarificando, dizer-vos que o signo solar apenas fala da nossa essência, são aquelas características gerais da nossa personalidade. Mas numa relação não é assim tão relevante. Nesta análise de compatibilidades é muito mais importante nós analisarmos, por exemplo, um Mercúrio, que fala da nossa comunicação, como é que aquela pessoa pensa, como é que aquela pessoa raciocina e socializa. Vênus, que no caso das relações amorosas fala sobre a forma que nós amamos, o que nós valorizamos numa relação. E a Lua, que fala do lado emocional e sentimental, portanto, vai-nos dizer se esta pessoa tende a ser mais fria ou mais sensível, mais carinhosa e o que é que valoriza emocionalmente numa relação. Para quem não tem conhecimentos profundos de astrologia, pode fazer uma simples análise usando, por exemplo, os elementos dos signos que têm nestes planetas. Sendo assim, os signos do elemento fogo são Carneiro, Leão e Sagitário. Os signos do elemento água são Peixes, Caranguejo e Escorpião. Os signos do elemento terra são Touro, Capricórnio e Virgem. E os signos do elemento ar são Gêmeos, Aquário e Balança. E então aquilo que vão fazer é identificar os elementos de cada planeta e fazerem a compatibilidade de cada planeta com o de outra pessoa. Ter em consideração que signos do mesmo elemento ou do elemento oposto complementar tendem a dar-se melhor. No entanto, também é importante analisar a modalidade e a polaridade destes signos, que é o facto de eles serem cardinais, mutáveis ou fixos, ou o facto de eles terem uma energia feminina ou masculina. E trazendo aqui um exemplo, vamos imaginar uma pessoa com a lua em Carneiro e outra pessoa com a lua em Caranguejo. À partida, a pessoa 1 vai ser emocionalmente muito mais impulsiva, vai ferver em pouca água e para se sentir bem emocionalmente vai precisar de adrenalina. Já a pessoa de lua em Caranguejo é uma pessoa que prefere mais conforto, sente-se bem com o aconchego por parte das outras pessoas, é sensível, dramática e procura conforto emocional através de segurança. Portanto, à partida, as luas destas pessoas não são assim tão compatíveis usando aqui a análise dos elementos, porque Carneiro é fogo e Caranguejo é água. Então são elementos que, pela sua naturalidade, não são assim tão idênticos e nem se complementam de certa forma, como se fosse, por exemplo, uma lua em fogo e uma lua em fogo, ou uma lua em fogo e uma lua em ar. Portanto, água e fogo são muito diferentes. Fogo é ação e água é sentimento, emoção. No entanto, Carneiro e Caranguejo são ambos signos cardinais, ou seja, procuram dinâmica. Então aqui já encontram certas características em comum, o que é positivo. E por outro lado, Carneiro é um signo com energia masculina e Caranguejo é um signo com energia feminina. Então, apesar de estarem em polos diferentes, conseguem complementar-se de alguma maneira e encontrar o equilíbrio se a maturidade de cada um assim o desejar. E além disso, claro que temos que considerar o mapa astral num todo, isto é apenas um pequeno exemplo. Porque imaginando que ambos tinham ascendente em Sagitário, isto já mudava aqui um bocadinho a interpretação. Porque se ambos tiverem ascendente em Sagitário, apesar destas diferenças emocionais, a nível de características que querem levar para a vida, é muito relacionado aqui às viagens. Ambos têm aquele gosto em aprender, em obter novos conhecimentos,
em conhecer novas culturas, então isso já vai ajudar a dinâmica entre os dois. E é esta pequena análise que vocês podem fazer com cada planeta. O segundo passo, para quem já consegue ter aqui conhecimentos de astrologia avançada, é realmente fazer o cruzamento dos dois mapas astrais, porque aí conseguimos realmente ter uma perspectiva mais profunda de como é que esta relação vai funcionar, de quais as dificuldades que podem passar os dois e também do que é que une estas pessoas a nível de coisas boas e que causam evolução para cada um. Existem dois mapas, a sinastria e o mapa composto. Enquanto a sinastria fala da interação e da dinâmica entre estas duas pessoas, o mapa composto fala da natureza desta mesma interação. É como se fosse ali um terceiro indivíduo. Ou seja, quando nós nos relacionamos com uma pessoa, talvez puxemos certas características ao de cima que com outra pessoa isso não acontece. E vice-versa. Então o mapa composto é como se fosse essa terceira identidade que se forma nessa união. Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Lembrar que para uma relação ser saudável e realmente funcionar é muito essencial o autoconhecimento de cada uma das partes. Por isso eu vou deixar o link aqui abaixo se vocês quiserem agendar comigo uma sessão de compatibilidades, seja ela de relação amorosa, familiar ou amizade. Beijinhos e até ao próximo vídeo.